É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 6 minutos, manhã do dia 25 de novembro de 2025. É isso aí, estamos terminando o penúltimo mês do ano de 2025, estamos quase no final do mês. E você pode dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Louvado e engrandecido seja esse Deus glorioso, ao qual nós vamos falar com ele agora nesse momento. Eu aqui na cidade de Itajaí, litoral de Santa Catarina, sul do Brasil. E você, onde você estiver, se estiver em Santa Catarina, se estiver em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo que você nos acompanhe, através da nossa rede social, que é onde nós estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo através da nossa rádio, que é online, como também estamos ao vivo através da nossa rede social, logo em seguida também pelo canal Conectado ao Sagrado no YouTube. Amém? Vamos orar então, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé, até porque a palavra de Deus lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Deus, os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Que seja repreendido também neste dia, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, espírito de prostituição, ó Deus, todo espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, ó Deus, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, ó Deus, para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. O texto que nós vamos ler está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires as riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então hoje nós vamos falar sobre confiando em Deus, na providência e prosperidade. Amém? Então, queridos, imagine por um momento, uma nação que após anos de luta conquista a prosperidade e a paz. No entanto, ao alcançar o auge de suas realizações, ela se esquece de quem lhe concedeu tudo isso. Ou seja, seus habitantes começam a confiar na própria força, na riqueza acumulada e acabam se afastando do Deus que lhe deu tudo. Então essa história aqui, embora antiga, reflete a nossa realidade hoje. Quantas vezes confiamos nas nossas habilidades, nas nossas posses ou nas circunstâncias favoráveis, esquecendo que Deus é de Deus que vem tudo. Então hoje nós vamos explorar esse versículo, um versículo que nos desafia a manter nossa confiança na fonte de toda a provisão e prosperidade, que é o texto que eu li aqui para vocês, Deuteronômio 8:18, que é um lembrete de que nossa verdadeira força vem do Senhor e que nossa prosperidade é um presente de sua graça, da graça de Deus. Amém? O livro de Deuteronômio, ele foi escrito, atribui-se a inscrição dele a Moisés, pouco antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Então esse livro é uma série de discursos de despedida, onde Moisés relembra a história, reforça a aliança com Deus e alerta sobre a importância de confiar no Senhor. E no capítulo 8, Moisés adverte o povo a não esquecer de Deus na hora da prosperidade. Ele lembra que a prosperidade que eles alcançarão, terras, riquezas, vitórias, não deve gerar orgulho ou dependência própria, mas deve gerar uma consciência constante de que tudo vem de Deus. Quem dá força é Deus para conquistar tudo isso.
Então, naquele tempo, o povo de Israel tinha uma cultura agrícola e nômade ao mesmo tempo, onde a dependência de Deus era evidenciado na colheita, na proteção contra inimigos e na provisão diária. Então, a mensagem de Deus através de Moisés, ela é antemporal. Por quê? Porque a prosperidade deve levar à dependência contínua do Senhor e não à autossuficiência. E existe a discussão em torno desse trecho, né, teologicamente falando. Então, de uma maneira teológica, Deuteronômio 8,18 nos apresenta uma verdade fundamental. Que verdade é essa? E diz o texto mais uma vez que eu vou ler. Antes te lembrarás de teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir a riqueza. Então aqui nós encontramos algumas verdades absolutas que são essenciais. Primeiro, a fonte de toda força e riqueza é Deus. Não é o esforço humano, mas a graça de Deus que proporciona capacidade, oportunidade e sucesso. A prosperidade é um presente e não é um direito. Ou seja, Deus concede a força para adquirir riqueza, mas essa força vem dele, não de nossas forças e méritos. Terceiro, a responsabilidade de reconhecer Deus. Então, o Deuteronômio 8, no versículo 18, nos desafia a manter uma atitude de gratidão e dependência constante, contínua em Deus. Então, de uma maneira teológica, esse versículo reforça a soberania de Deus sobre todas as coisas e também a nossa dependência dele. Ou seja, é uma convocação à humildade e ao reconhecimento de que tudo vem de Deus e a gratidão que deve acompanhar a nossa prosperidade. Ou seja, ser grato por tudo aquilo que nós recebemos, ser grato por tudo aquilo que nós temos, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela noite de descanso, por acordar no outro dia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Então, olha, de uma maneira geral, quando a gente pega esse texto no hebraico para ler, a palavra antes, que é ver e arrar, indica uma previsão, uma orientação para o futuro próximo. Ou seja, o povo deve lembrar-se de Deus antes de se esquecer ou de se gloriar na prosperidade. É por isso que em tudo tem que dar graças a Deus, em tudo dai graça. Paulo certa vez estava reclamando e Jesus falou para ele, a minha graça te basta. E a frase te lembrarás, que é zakarta do hebraico, é derivado de zakar, que significa lembrar, recordar, manter viva a lembrança. Não é apenas uma lembrança momentânea, mas uma recordação constante. Ou seja, uma recordação constante é uma atitude de reconhecimento que nós precisamos dar ao Senhor. E a frase do Senhor teu Deus, que é Yahvé, Elohe, Har, né? O nome próprio de Deus, Yahvé, revela a sua aliança, ou seja, o seu relacionamento pessoal com Israel, o teu Deus. Então a frase teu Deus indica uma relação de pacto, de aliança com o povo. E a palavra porquê do hebraico, essa palavra é muito simples, é praticamente uma letra, o que, e é uma conjunção causal, reforça a razão de lembrar-se. Deus é a fonte de tudo para com todos. E ele quem te dá força. E essa palavra, ele em hebraico, que é o hu, refere-se a Deus, enfatizando a sua ação direta. Ele age diretamente na minha vida, ele age diretamente na sua vida. E é ele quem te dá força. E a palavra e a frase te dá força, que é ha-shail, literalmente significa força, poder, capacidade. Então Deus nos dá força, nos torna poderoso e essa força nos capacita. Então no hebraico também pode estar relacionado a coragem e a vigor, força física, tá bom? E para adquirir, que é o lehasig, significa alcançar, obter, adquirir algo por esforço ou bênção. O esforço porque é Deus que nos dá força e bênção porque é Deus que derrama sobre as nossas vidas.
E por fim a riqueza, né? Que é ha-oseá. E riqueza, essa palavra significa Deus que te dá riqueza, também significa bem material. Então aqui a prosperidade material é destacada como um fruto da força concedida por Deus. É Deus que nos dá força, que mantém nosso corpo sadio para podermos trabalhar e sermos prósperos, não para ficarmos em casa sem fazer nada. Porque aí que adianta a força se você não quer agir, se você não quer trabalhar, ok? E uma curiosidade, esse termo força aqui também pode estar relacionado à coragem, vigor e até capacidade de manter-se firme diante das adversidades, indicando que a força de Deus capacita o povo a conquistar as suas bênçãos. Então, em resumo, o texto enfatiza que a capacidade de prosperar vem de Deus. Por quê? Porque é Ele que concede força. É Deus quem concede a coragem, a capacidade. E que essa prosperidade deve ser reconhecida como uma graça divina. Sabe? Tem pessoas, às vezes, que gasta dinheiro com uma coisa, Deus recompensa do outro lado. Isso é prosperidade. A pessoa nunca passa sufoco, graças a Deus. Em tudo tem que dar graças a Deus. Sabe? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Olha só, a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. 1 Crônicas 29, 12 diz assim: pois tudo vem de ti, e de tuas mãos recebemos. E em Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E no Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus em tudo. Então estas passagens reforçam que toda a prosperidade e provisão vem de Deus. E nossa confiança deve estar firmado nele. E quando nós olhamos para a história em si, nós podemos citar a vida de John Rockefeller, um dos homens mais ricos da sua época, que sempre reconhecia que suas habilidades e suas fortunas eram dons de Deus. Mesmo na prosperidade, ele buscava manter seu coração alinhado com Deus, lembrando-se de que tudo vem de Deus. Outra situação é a do povo de Israel, durante o período de Josué, que herdou a terra prometida. A conquista não foi apenas uma vitória militar, mas uma demonstração da fidelidade de Deus, que deu força ao seu povo para que eles conquistassem e prosperassem, mesmo vindo do deserto. Agora, Cristo é o verdadeiro exemplo de confiança em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus no Getsemane, ele orou ao Pai dizendo o seguinte, abre aspas: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus confiou plenamente na confiança do Pai, mesmo diante da cruz. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina que a verdadeira força vem do relacionamento com Deus e que nossa prosperidade espiritual e material deve estar fundamentada na confiança nele. Ok? Mas, pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso na prática? Primeiro ponto, reconheça Deus como a fonte de tudo. Ou seja, em sua vida, lembre-se de agradecer a Deus pelas bênçãos diárias, grandes e pequenas. Bênção é bênção, não existe bênção grande, bênção pequena. Bênção é bênção, reconheça que tudo vem de Deus. E a palavra de Deus diz assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Segundo ponto, cultive a humildade. O que isso significa? Significa que quando você prosperar, não se esqueça que tudo vem de Deus. Não permita que o orgulho o afaste do Senhor. Terceiro ponto, mantenha uma dependência contínua. Não confie na sua força ou riqueza, mas na força do Senhor que sustenta tudo. Quarto ponto, ensine aos seus filhos. Ensine às futuras gerações.
Assim como Moisés advertiu Israel, devemos ensinar nossos filhos a reconhecer, e nossos filhos precisam reconhecer que Deus é a fonte de toda a prosperidade. Esse é um papel nosso de fazer isso. E por último, use suas provisões para abençoar outros também. A prosperidade deve ser uma oportunidade de servir e edificar o reino de Deus. Um exemplo, eu gosto de citar essa rádio aqui. Deus me deu essa visão. Eu fiz um acordo com Deus quando eu estava fazendo quimioterapia na época. Isso em 2019. E até hoje, Deus me dá provisão para eu manter isso aqui. Sabe? Então, além de eu ser aposentado pela Marinha do Brasil, eu trabalho fora. Então, esse trabalhar fora ajuda, por exemplo, agora, recentemente eu comprei um computador novo, top de linha para botar aqui, microfone novo, esse aqui, mesa nova, aqui, tá vendo? Então, ninguém investe aqui. O investimento vem diretamente de Deus. Uma câmera nova, um computador novo. Aliás, computador eu comprei 2, né? Comprei um notebook, um laptop top de linha também. Comprei um computador, a CPU com torre. Comprei 2 computadores para rádio, tudo deu provisão de Deus. Então Deus, ele é tremendo. Então temos que dar graças a Deus sempre, por tudo. Porque a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais tudo ele fará. Amém, queridos? Lembre-se que tudo que chega na tua vida, chega por intermédio do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você